Aqui, bem que eu tô vendo, olha só a galera do Meet que chegou, a galera de cá não tinha chegado ainda. Mais uma vez, Jossi ligou o negócio errado aqui, mas a galera agora vão chegar, não vão? Bom dia, gente. Alô, câmbio. Alô, câmbio. Ah lá, a galera chegou agora aí. Bom dia, Guilherme. Eu esqueci de ligar o áudio do outro lado, velho. Mas vamos nessa. Vamos lá, então. Vamos nessa. Certo, João. Deixa eu ver uma coisa aqui. Para a gente fazer esse negócio direitinho aqui, para não embolar as ideias. Deixa eu ver quais são essas questões aqui. Só um segundo, deixa eu acessar aqui. Pera aí que eu tô chegando. O negócio aqui é um pouco confuso isso aqui, mas a gente chega. Me diga uma coisa, João e Evelyn, é Física 2, não é? Física 3? Física 3, não é isso? Física 3, isso. Pronto. Física 3, qual é a aula? Aula 1, pronto, módulo 1, não é isso? A aula 1. Pronto, propostas aqui. Pronto. Eu vim olhar o seguinte, eu vim olhar as questões primeiro, para ver se a gente faz logo agora, ou se a gente termina o raciocínio primeiro, certo? Mas vai dar para a gente fazer logo, para não embolar as ideias, não é? Para não embolar as ideias aí. Vamos lá então. Pessoal, olhem só. Lá na página 17, eu também vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, João e Evelyn, eu vou fazer o seguinte. Eu pretendo fazer na mesma pegada
de Física 2, a parte de eletricidade, porque aí a gente ganha tempo. Porque se toda aula eu parar para resolver as questões de dúvida, a gente atrasa demais o conteúdo. Então, como a gente fez em eletricidade, que eu concluí a frente toda, no final eu voltei tirando as dúvidas, certo? Aí a gente adianta o processo. Ele acontece mais... é mais prático, não é? A gente não perde tanto tempo, mas... porque a gente ainda está aqui em ótica, ok? Então vamos fazer assim, vamos concluir ótica, certo? Depois que a gente concluir ótica, aí a gente volta fazendo os exercícios, aí eu volto tirando as dúvidas, tá certo? Para a gente ganhar tempo, não é? Principalmente porque essa frente de ótica, o assunto que nós vamos discutir hoje, é um assunto maçante, é um assunto que tem muita teoria para a gente decorar, então ele pega um pouquinho. Então eu vou deixar aqui aberto, vou falar do assunto de hoje e no finalzinho, se der tempo, a gente faz uma dessas três que estão aí, certo? Diga aí. Não, hoje nós vamos ver espelhos esféricos. Eu tenho que concluir essa parte de ótica, certo? Eu tenho que concluir essa parte de ótica aí. Tem os espelhos esféricos ainda para a gente ver e a refração, certo? Aí a gente conclui essa parte de ótica logo. Depois que a gente concluir essa de ótica, aí sim a gente volta para a de eletricidade, aí vê o campo elétrico e o potencial. Beleza? Vamos lá então? Então vamos ver, olha, os espelhos esféricos. Ok? Vamos ver os espelhos esféricos. Gente, olha só. No nosso último assunto, eu falei para vocês sobre os espelhos planos. Aí nos espelhos planos, nós vimos o seguinte. No espelho plano, tem esses tracinhos que representam o lado de trás do espelho. E no espelho a gente imagina uma reta perpendicular ao espelho, que é a reta normal. Não é assim? E no estudo dos espelhos planos, nós temos duas regrinhas. Uma regrinha que vai determinar como que a luz reflete ao chegar no espelho. Como essa primeira regrinha, se eu jogar um raio de luz no espelho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Segunda regrinha, como que acontece a imagem nos espelhos planos? Se eu colocar um objeto na frente do espelho, a distância do objeto é igual à distância da imagem. Então, nos espelhos planos, nós temos essas duas regrinhas. Uma para o raio de luz chegando no espelho e outra regrinha para a formação da imagem, tá certo? A distância do objeto é igual à distância da imagem. Hoje nós vamos ver os espelhos esféricos. Esses espelhos esféricos, eles são como uma seção de uma esfera. Imagine se eu pegar uma esfera, uma bola espelhada e cortar um pedaço dessa esfera aqui, ó. Cortei um pedaço dessa esfera. Se eu cortar um pedaço dessa esfera, eu vou sair com um objeto assim, ó, que mais parece uma concha, não é verdade? Esta concha é o meu espelho esférico, beleza? Só que aí tem aquela questão, eu posso ter essa concha, esse espelho esférico, e considerar que a superfície refletora é aqui dentro da concavidade. Ou então eu posso ter a superfície refletora do lado de fora. Como esses tracinhos representam o lado de trás do espelho, então se eu fizer isso aqui, ó,
eu vou estar dizendo que quem reflete é dentro da concavidade. O lado de fora, o lado de trás do espelho é aqui. Se eu fizer isso aqui, eu já vou dizer que quem reflete é fora da concavidade. Estão vendo? Então, quando é dentro da concavidade, nós dizemos que é um espelho côncavo. Quando é o lado de fora, nós chamamos de espelho convexo. Então, o espelho esférico ele pode ser côncavo ou convexo. Se você estiver olhando dentro da concavidade, é um espelho côncavo. Se estiver olhando do lado de fora, é um espelho convexo. Tá certo? E aí, outra coisa. No espelho plano, a gente tinha a reta normal, que era uma reta imaginária no espelho. No espelho esférico, nós vamos imaginar essa reta passando aqui, ó, no meio certinho do espelho. Não importa se é o espelho côncavo ou convexo. A gente sempre vai imaginar uma reta passando no meio certinho do espelho aqui. Essa reta nós vamos chamar de eixo principal. E este ponto aqui, que o eixo principal toca no espelho, nós vamos chamar de vértice. O vértice do espelho, tá certo? Outra coisa, esse espelho não é a seção de uma esfera. Então, se eu continuar esse desenho aqui, eu não vou fazer uma circunferência. Não é isso? Esse desenho não forma uma circunferência. E toda circunferência tem um centro da circunferência, não tem? Então, esse centro nós vamos chamar de centro de curvatura. Então, no espelho plano, a gente tinha a reta normal. No espelho esférico, a gente tem eixo principal, centro de curvatura e vértice. São pontos imaginários. Está lá a concha, você imagina uma reta saindo aqui do meio dela, certo? Imagina a circunferência, eu tenho o centro dessa circunferência em cima dessa reta e o vértice. E aqui no meio, certinho, entre o centro e o vértice, nós vamos ter o foco. São pontos imaginários, tá certo? Aí assim, gente, o vértice e o centro de curvatura ficam fáceis para eu poder justificar para vocês. Por que que quando estavam estudando esses espelhos esféricos, eles sentiram a necessidade de considerar aqueles pontos ali? Porque o centro de curvatura é o centro da circunferência e o vértice é o ponto que toca no espelho, certo? Agora, por que então esse foco aqui? Por que que surgiu esse terceiro ponto aqui, que é o foco? Porque eles perceberam o seguinte, ó, se você pegar um espelho esférico, não importa se é o côncavo ou se é o convexo, eles perceberam uma coisa, se você jogar um feixe de luz paralelo nesse espelho, ó, joguei um feixe de luz paralelo no côncavo, e joguei um feixe de luz paralelo no convexo. Eles perceberam o seguinte, quando a gente joga esse feixe de luz no espelho, ele bate no espelho e reflete. Não é? A luz quando bate no espelho não reflete. No espelho côncavo, esses raios refletem e passam por um ponto em comum. Já no espelho convexo, esse raio reflete, ó, reflete, e o prolongamento dessa reflexão passa por um ponto em comum. E aí eles perceberam que esse ponto em comum era justamente o meio certinho entre o vértice e o centro de curvatura. Daí surgiu o foco, certo? E como que nós utilizamos esse foco hoje em dia, por exemplo?
Imaginem uma coisa. A nossa TV, por exemplo, a nossa TV. Para a gente assistir TV, a gente precisa conectar, captar ondas de TV, micro-ondas que estão vindo do satélite, não é assim? O satélite que está lá girando na órbita da Terra. O aparelho responsável por captar essas ondas para a gente assistir a TV na nossa casa é chamado de LNB. Esse LNB ele é pequenininho, do tamanho de um copo. Então imaginem vocês uma coisa. Imaginem se eu pegar o LNB e apontar para o satélite para assistir TV na minha casa. As ondas que estão vindo do satélite eu ter que entrar nesse copo para eu receber o sinal. Então seria uma quantidade de informação muito pequena, porque esse copo seria pequeno. Então eles fazem o quê? Ao invés de apontar o LNB para o satélite, eles fazem o seguinte. Eles pegam a antena parabólica, e apontam para o satélite, certo? E no foco dessa antena é que colocam esse aparelhinho aqui assim, ó, virado para baixo, certo? Ao invés de apontar esse copinho para a antena, para o satélite, aponta para a antena, no foco. Então, as ondas que estão vindo do satélite vão bater na antena, refletir e se encontrar no foco, ó. Então vão bater lá dentro. Aí a gente consegue captar uma quantidade de informação maior, certo? O número de ondas que vão entrar ali é maior, ok? Aí melhora a recepção. É mais ou menos também, gente, aquele raciocínio de quando a gente pega uma lupa para queimar o papel com o sol, não tem? A luz do sol passa e se encontra num ponto. Só que no caso de uma lupa, esses raios solares atravessam e se encontram num ponto. No espelho, esses raios refletem, certo? E se encontram num ponto. Este ponto é então o foco, ok? Certo? É como outro exemplo, olhem só. Se eu pedir para vocês desenharem um astro, seja lá uma estrela, um planeta, seja lá o que for, vocês vão fazer isso aqui. É assim? Desenhei uma estrelinha, só que ela não é assim. Se você for no espaço e passar próximo de um planeta, ele não vai ser cheio de pontinhas desse jeito. Você não vai encontrar esse objeto vagando no espaço, não. Eles são redondinhos como o nosso planeta, certo? É redondinho como o nosso planeta. E por que a gente desenha assim cheio de pontas? Por causa da distância. A gente perde o que nós chamamos de acuidade visual. É como se eu dissesse assim para vocês, está tão distante que essa luz, quando chega nos nossos olhos, os nossos olhos veem embaçado, certo? Não só pela distância de um astro, não. Até se tiver um poste com a luz acesa no alto de uma serra, lá do outro lado da cidade, quando você olhar, você vai ver a luz do poste também espalhada, não é assim? Você não vê o formatozinho da lâmpada redondinha. Então, se você quiser observar um astro, você não pode olhar diretamente para ele, senão você vai ver essa luz toda espalhada. Então, o que é que nós fazemos? A gente pega um espelho côncavo e coloca dentro de um tubo. Então, pega aqui um tubo, ó, e coloca esse espelho côncavo aqui no fundo, ó. O espelho côncavo aqui no fundo, certo? E aponta esse tubo para a estrela. Então, todo o raio de luz que está vindo daquele planeta ou daquela estrela vai entrar aqui no tubo, ó.
entra no tubo, bate no espelho, converge e se encontram no foco. Não é assim? Então, no foco, eu não tenho mais essa luz espalhada. No foco, essa luz está concentrada em um ponto, ok? Então, se eu olhar para o foco, eu vou ver aquela luz concentrada no ponto, não vou ver mais espalhada. Então, colocamos aqui um espelhinho plano, ó. Coloca um espelhinho plano aqui, abre o buraquinho aqui em cima e a gente olha para esse espelho plano. E aí a gente vê aquela luz toda concentrada num ponto, aí a gente consegue perceber perfeitamente a superfície do planeta. Isso é um telescópio, um newtoniano, certo? É um telescópio que utiliza espelhos. Tem outros modelos, o refrator que já utiliza lentes, não é isso? Ok, gente? Então, no espelho plano eram duas regras. Uma para o raio de luz batendo no espelho e outra para a formação da imagem. Vamos ver essas duas regras nos espelhos esféricos também. Então, como que acontece a reflexão da luz no espelho esférico? No espelho plano, ângulo de incidência é igual de reflexão. No espelho esférico, vai depender de como que esse raio de luz chegou ao espelho. Aí começa o probleminha desse nosso assunto. Porque, gente, aqui agora não tem para onde correr. O melhor caminho é o decoreba mesmo. Certo? A gente vai ter que memorizar como que o raio de luz reflete em cada um dos casos. Ok? Só que assim, na minha cabeça aqui agora, que eu estou aqui falando sem olhar a cara de vocês, todos vocês já conhecem isso. Não é? Todos vocês já conhecem isso. Então, o que eu vou fazer aqui é só colocar novamente no quadro para a gente relembrar, ok? Então, eu vou colocar assim mesmo, aí, em ritmo de só refrescar a memória de vocês, ok? Mas se eu tiver enganado, se eu disser qualquer coisa aqui que vocês não entenderem, me ajudem aí, tá certo? Sinalizem no chat ou no áudio, o pessoal que está cá no Meet, avisem que não conseguiram acompanhar, que aí eu volto e passo mais devagar aquela parte, ok? Mas se vocês não falarem nada aí, eu vou interpretar de cá que o assunto tá beleza e a gente só precisa relembrar mesmo. Ok? Então vamos lá. Gente, como que o raio de luz reflete no espelho esférico? Depende de como que ele chegou ao espelho. Então, primeiro caso, não importa se o espelho é côncavo ou se o espelho é convexo. Cortou o espelho? Não. Não importa se o espelho é côncavo ou se o espelho é convexo. Se você jogar um raio de luz neste espelho e esse raio de luz vier paralelo ao eixo principal, joguei o raio de luz, ele veio paralelo ao eixo principal e bateu no espelho. Se o raio de luz veio paralelo ao eixo principal e bateu no espelho, ele reflete como? Me digam aí. Raio paralelo ao eixo principal, bate no espelho, ele reflete por onde? Alguém? No foco. Muito bem, João, muito bem. Certo? Isso, Brenda, vai para o foco. Ok? Então é isso aí. Eu só queria saber se de fato eu poderia seguir nesse ritmo aí. Então estou vendo que está tranquilo mesmo, não é? Só o pessoal do lado de cá que está no silêncio. Cadê Guilherme? Cadê a galera do lado de cá? Cadê Pedro? O pessoal de cá tá
Tá no silêncio hoje. Guilherme chegou agora. Opa! Como se falasse assim, oi, o que foi? Bora acordar, velho. Guilherme deve estar no prato já uma hora dessa. Bora, tá na hora de comer não, velho. Certo? Olha, Padre, eu nem vou falar pra galera do lado de cá o que tu tá colocando aí, viu? Se a galera de cá do portal foi que colocaram cá no mix sobre vocês aí, olha só, viu? E ia rolar maior contento, vocês iam agendar para se encontrar na porta do Expert aqui para resolver isso aí no tapa. Aí, ó, Guilherme falou que é fake news, viu, Breno? Vamos lá, então? Então vamos seguir, certo? Eu só queria ter certeza de que vocês estavam se lembrando do assunto. Então, se estão lembrando, beleza, dá para a gente seguir, então, no ritmo melhor. Veio paralelo, reflete no foco. No caso do espelho convexo, eu não posso colocar esse raio de luz passando no foco, senão eu vou dizer que a luz atravessou o espelho, e luz não atravessa o espelho. Mas eu imagino aqui a direção do foco, ó, e coloco a reflexão. Reflete na direção do foco, certo? Então, paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. Segunda regrinha. Também não importa se o espelho é côncavo ou convexo. Esse segundo, a gente pega aquela regrinha da reversibilidade da luz. Então, se o raio de luz paralelo reflete na direção do foco, se esse raio agora passar pelo foco e bater no espelho, ele reflete paralelo. Então, se o raio de luz, antes de bater no espelho, se ele vier na direção do foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. A mesma coisa aqui, ó. Se ele vier na direção do foco, reflete paralelo ao eixo principal. Então, na direção do foco, reflete paralelo ao eixo principal, certo? A outra regrinha. Se eu jogar o raio de luz no espelho e ele, antes de bater no espelho, vier na direção do centro, ó, passou no centro de curvatura e bateu no espelho. No caso do convexo, veio na direção do centro de curvatura e bateu no espelho. Na direção do centro, esse raio de luz vai fazer isso, ó, bate e volta no mesmo lugar. Esse caso aqui é semelhante a eu pegar o espelho plano e jogar a luz retinha aqui, ó. A luz vai bater e voltar no mesmo lugar, não é assim? Então, no centro de curvatura, reflete sobre si mesmo, no mesmo lugar, ok? E outra regrinha,
Se eu jogar o raio de luz no espelho e ele bater no vértice, aí batendo no vértice, a regrinha é semelhante àquela regra do espelho plano, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bateu no vértice, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. No vértice, implica que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok, gente? Ok até aí? Tranquilo? Sair da frente para aquele nosso velho print. Certinho? Então, como que a luz reflete no espelho esférico? Nós temos essas 4 regrinhas, ok? E aí, como eu falei para vocês no início, infelizmente isso aí é decorar mesmo, é a gente memorizar cada um desses casos, certo? Como que a luz vai refletir se vier paralelo, se passar pelo foco, se passar no centro ou se bater no vértice, ok? Cada um desses tem uma regrinha diferente. No caso do espelho plano era mais fácil, que era uma só. Ângulo de incidência igual de reflexão. Fechou, certo? Aí qual vai ser a consequência disso? Para a formação de imagens, no espelho plano, a gente tinha uma regrinha. Coloquei o objeto na frente do espelho, distância do objeto é igual à distância da imagem. Não é assim? Só que no espelho esférico vai depender de onde eu coloquei o objeto, certo? Então a imagem no espelho esférico depende da posição do objeto. E aí vamos ver também cada um desses casos aí. Já posso apagar, não posso? Lá vou eu. Eu falei aqui que era para vocês irem ajudando, que eu não estava vendo a cara de vocês para eu saber se estavam conseguindo acompanhar ou não. Eu estava lembrando aqui da cara de Vitória. Vitória fazia uma cara de que amava isso aí, hein, Vitória? Ai, ai. Amava. Gente, então... dava para ver que você amava esse assunto aí, Vitória. Certo, gente? Então, olha só. Agora, como é que fica a formação da imagem? A formação de imagens, a gente faz o seguinte. Vou começar pelo espelho côncavo. Vou colocar o título. Deixa eu ver. Vou começar pelo espelho côncavo. Como que acontece a imagem no espelho côncavo? Tenho aqui um espelho côncavo. Eixo, centro, foco e vértice. Como é que a gente determina a posição da imagem? A gente pega o objeto, coloca na frente do espelho e traça 2 raios de luz saindo do objeto e batendo no espelho. Eu coloquei aqui para vocês 4 regrinhas diferentes para a reflexão da luz, não foi? Dessas 4 regrinhas, você escolhe 2, certo? Então vamos fazer essa daqui primeiro. Se um raio de luz sair desse objeto, bater no espelho, paralelo ao eixo principal,
Espera aí, um pouquinho torto. Paralelo ao eixo principal, ele reflete na direção do foco. Não é isso? Peguei uma regrinha. Agora eu vou pegar outra. Pode ser a que você quiser. Certo? Vamos pegar essa daqui. A luz saiu do objeto, passou no foco e bateu no espelho. Se passou no foco, reflete paralelo. Então, das 4 regrinhas, escolhi 2 e coloquei aqui. O raio paralelo reflete no foco, o que passar no foco reflete paralelo. Agora eu vou buscar os 2 raios que refletiram. Quais foram os 2 raios refletidos? Foi esse daqui, é uma reflexão, e esse aqui. Os 2 raios refletidos, eles se encontraram aqui, ó, neste ponto, não foi? Os 2 raios refletidos se encontraram nesse ponto. Então, a imagem deste objeto vai ficar aqui, certo? A imagem vai ficar ali. Só que aí, mais uma vez, gente, é melhor a gente memorizar do que você ficar toda hora traçando o raio de luz para localizar a imagem. Então, eu vou colocar para vocês cada caso e a gente memoriza como é que aparece a imagem em cada caso, ok? Mas aí, só para lembrar vocês uma coisa, eu coloquei isso aqui só para a gente lembrar uma coisa. No espelho esférico, acontece da imagem aparecer na frente do espelho. No espelho plano, aquela imagem aparecia lá dentro do espelho. No esférico, eu posso ter a imagem projetada, não é isso? Aquela imagem que foi para frente, eu projetei a imagem. Quando essa imagem é projetada, nós chamamos de imagem real. Quando aparece dentro do espelho, é virtual. Então, nos espelhos planos, só existiam as imagens virtuais, todas dentro do espelho. No espelho esférico, eu posso ter imagem real ou virtual. Real é a que aparece na frente, virtual vai aparecer dentro do espelho. Também posso ter a imagem direta ou invertida. Porque se vocês perceberem nesse exemplo aqui, a imagem apareceu de cabeça para baixo. Então foi uma imagem invertida. É uma característica também dos espelhos esféricos que a gente não observou no plano, certo? Eu posso ter a imagem de cabeça para baixo. Outra coisa também, que é aquilo que nós dizemos que o espelho tem grau. Porque no espelho esférico, essa imagem pode ser maior que o objeto, pode ser ampliado, pode ser menor que o objeto ou com o mesmo tamanho. Então, eu posso ter imagem maior, menor ou igual, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar todos os casos possíveis para a gente memorizar. Não vou colocar mais com esse raiozinho de luz passando aí, não. Certo? Então, o primeiro caso é esse que eu já desenhei aí para vocês. Se eu colocar o objeto na frente do espelho, além do centro de curvatura, ó, coloquei o objeto lá afastado do espelho, depois do centro de curvatura. A imagem desse objeto vai aparecer nesse espaço entre o foco e o centro de curvatura, de cabeça para baixo e menor que o objeto. Então a imagem vai aparecer aqui assim, ó. Essa imagem vai ser real, porque está na frente do espelho, foi projetada. Essa imagem vai ser invertida, porque está de cabeça para baixo. E essa imagem vai ser menor que o objeto. Ok? O outro caso. Se eu colocar esse objeto
em cima do centro de curvatura, a imagem aparece exatamente no centro de curvatura com o mesmo tamanho, não é isso? Então a imagem vai ser real, invertida e igual, certo? Outro caso. Se eu colocar o objeto entre o foco e o centro agora, percebam que eu estou aproximando cada vez mais o objeto, não é? Coloquei além do centro, em cima do centro, entre o foco e o centro. A imagem vem para cá, ó, e maior que o objeto. Então percebam que a imagem está afastando e crescendo, ó, certo? Então a imagem vai ser real, invertida e maior que o objeto, certo? Vou precisar apagar o lado de lá. Prontinho? Outro caso. Se eu colocar o objeto agora em cima do foco, com o objeto em cima do foco, a imagem desaparece. Não é assim a história? Objeto em cima do foco, imagem imprópria. Na verdade, não é uma imagem inexistente. É uma imagem imprópria, porque ela vai se formar no infinito, certo? E outro caso, se eu colocar o objeto entre o foco e o vértice, a imagem vai aparecer dentro do espelho agora, certo? Aí agora sim essa imagem se transforma em virtual, está dentro do espelho, direta e maior, certo? Virtual, direta e maior. Certo, Vi? Certo, Vi.
Só um segundo aí para a gente apagar. Vou precisar apagar, viu? Prontinho? Ó, olha só. Na verdade, Vitória, assim, essa imagem imprópria, quando você pega um espelho esférico, eu estava procurando aqui, ver se eu conseguia mostrar alguma imagem para vocês. Eu não consegui encontrar, eu queria pegar alguma imagem para ver se eu sei nem se posso, mas eu vou ver aqui se eu encontro. Que o pessoal falou que tinha uma questão de direitos autorais e mais, mas eu acho que para a imagem não tem problema não. Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu encontro. Eu acho que não, não é? Porque assim, a imagem própria, ela quando... Eu não estou achando nenhuma foto aqui de um espelho côncavo interessante. Não. O que acontece é o seguinte, por exemplo, quando a gente aponta o espelho côncavo para um planeta, a imagem não aparece no foco, que nem eu coloquei aqui no desenho do telescópio, certo? Então, se eu coloco o objeto distante, lá onde está o planeta, a imagem vem para o foco. Então, se eu colocar o objeto no foco, a imagem vai para lá. Então, como é que a gente vai observar essa imagem lá? Não tem como. Aí, por isso que a gente chama de imagem imprópria, tá certo? Imagem própria. Essa imagem, ela vai aparecer no infinito. Levando em consideração aquela história dos raios de luz, é isso aqui, ó. Eu tenho o centro, o foco e o vértice. Coloquei o objeto aqui em cima do foco. Como é que eu localizo a imagem? O raio de luz paralelo reflete no foco. Peguei uma regrinha. Vou pegar outra. O raio de luz que bater no vértice, o ângulo de reflexão é igual. Não foi assim que a gente determinou a imagem? Só que para determinar a imagem eu não peguei o encontro dos dois raios refletidos, só que esses dois raios refletidos são paralelos e duas retas paralelas não se encontram, ou então se encontram no infinito. Não é isso? Então, a gente não consegue definir a imagem desse objeto na frente do espelho. Você vai ter o espelho, coloca o objeto afastado, a imagem aparece de cabeça para baixo. Aí você vem aproximando, aproximando, chega uma hora que essa imagem, ela gira, ela fica em pé, ó. E aí aquele momento do giro, ela desaparece e gira, certo? Aí é quando o objeto está no foco, certo? Ok? Aí eu faço o seguinte, olha, já fizeram aquele nosso print aí? Vou apagar. Vou apagar esse lado de cá. Porque eu prefiro fazer o seguinte, para memorizar tudo isso aí, eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro pegar todos esses casos e colocar num desenho só. Para mim, eu acho que fica mais fácil para memorizar. Aí eu faço assim, coloco aqui o espelho côncavo, o centro, o foco e o vértice. Aí eu vou colocando os objetos, todas as posições possíveis para o objeto. Coloco primeiro lá, afastado, depois do centro,
Depois eu coloco em cima do centro, vou aproximando o objeto. Coloco entre o foco e o centro, em cima do foco, entre o foco e o vértice. Aí eu chamo de objeto 1, objeto 2, objeto 3, 4 e 5. Coloco todas as posições possíveis para o objeto, ok? Aí depois eu volto desenhando as imagens. A imagem, percebam que o objeto eu fui aproximando do espelho. A imagem eu vou desenhar afastando e crescendo, aumentando de tamanho. Começo aqui entre o foco e o centro, pequeno. Depois eu coloco em cima do centro com o mesmo tamanho. Depois lá afastado e maior, certo? Aí já fiz a imagem depois do C, certo? O outro eu desenho cá dentro, ó, maior também. Aí fica imagem 1, imagem 2, 3, 4 é imprópria, imagem 5, certo? Aí fica assim, por exemplo, vejam que a imprópria é a imagem 4. Cadê o objeto 4? Está em cima do foco, ó. Certo? Olha o objeto 3 entre o foco e o centro. A imagem dele é aonde? Imagem 3, depois do centro e maior. Certo? Então eu resumo tudo num desenho só assim. Beleza? Espelho convexo. Se você entendeu do espelho côncavo, o convexo é mais fácil ainda. Porque no espelho convexo, não importa onde eu coloque o objeto. Posso colocar o objeto pertinho do espelho ou mais afastado, não importa. A imagem vai ficar sempre assim, ó, entre o foco e o vértice menor. A imagem vai ser sempre virtual, direta e menor. Ok? Prontinho? Tem mais uma coisa aí que a gente faz para ajudar a memorizar essa história. A gente faz o seguinte, olha, aqui agora eu tenho dos dois, do côncavo e do convexo. Percebam uma coisa, essas três imagens aqui são reais, não é assim? Imagem real, imagem real, imagem real. Essa imagem é virtual e essa imagem é virtual. Percebam que toda a imagem real, ela ficou de cabeça para baixo. E toda a imagem virtual ficou em pé, ó. Não é isso? Então, toda a imagem real é invertida, toda a imagem virtual é direta. Não anotem ainda não que eu coloco aqui no quadro esse resumo para vocês, certo? Toda a imagem real é invertida, toda a imagem virtual é direta. Então, se você pegar um espelho e nesse espelho você observar uma imagem de cabeça para baixo, você já sabe que aquela imagem é projetada, certo? É uma imagem real, ok? Se a imagem aparecer em pé, você não consegue projetar porque ela está aparecendo dentro do espelho, ela é virtual, ok? Outro detalhe também, vejam que o espelho côncavo foi o único que fez imagem real. Então, se aparecer a imagem real, a imagem de cabeça para baixo,
você já sabe que ali necessariamente é um espelho côncavo, já que o convexo não faz imagem real. O convexo, ele só faz virtual menor, ok? E a virtual do côncavo é virtual maior, ok? Deixa eu anotar isso aqui. Fazer cá. Já fizeram print aí, não é? Vou apagar. Então, toda imagem real é invertida, certo? São só alguns tópicos que a gente vai anotar aqui para ajudar a memorizar essa história toda. Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direta. Se eu tiver uma imagem real, você já sabe que é um espelho côncavo. Virtual maior também. Agora, se eu tiver uma virtual menor, é convexo. Beleza? Gente, alguma dúvida tem aí? Deu para relembrar? Deu para relembrar? Tranquilo? Beleza lá. Então vamos nessa. Eu vou parar aqui por hoje, certo? Para não ficar muita informação. Essa introduçãozinha de espelho esférico tem muita coisinha para a gente memorizar. Então eu vou parar por aqui hoje, certo? Para não encher a cabeça de vocês de informação. Vou fazer um exemplo de espelhos esféricos e aí a gente faz algumas questões aqui der tempo daquelas dúvidas que vocês me mostraram no início, tá certo? A gente já adianta algumas questões daquela também. Vamos lá? Deixa eu ver um exemplo aqui. Pronto. Ó, eu peguei o livro de vocês lá na página 51. Página 51, segunda questão. Página 51, segunda questão. É essa aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui para não ficar muita informação aí no quadro. Pronto. Olha só. Ao posicionar a mão à frente de um espelho esférico, Alice verificou a imagem da sua mão conforme a figura a seguir. Então a menina colocou a mão na frente do espelho e viu a imagem. Percebam, gente, ó, olha o tamanho da mão dela, olha o tamanhão da imagem da mão dela. Então essa imagem é maior que o objeto, não é assim? E outra coisa também, essa imagem está em pé, a mão dela não apareceu de cabeça para baixo, ok? O tipo de imagem formada da mão e o espelho utilizado são respectivamente. Olhem só, se essa imagem apareceu em pé, essa imagem é real ou é virtual? O que a gente acabou de ver aí no nosso resuminho, ó. Quando a imagem é real, ela aparece de cabeça para baixo, não é assim? Então essa imagem
é uma imagem virtual. Não, Brenda, não encerrou não, ainda faltam algumas coisinhas aí. É isso aí, Guilherme. Essa imagem é uma imagem virtual, ok? É uma imagem virtual. Só que, olha só, se fosse real, a gente já saberia que o espelho era côncavo, porque só o espelho côncavo que faz real. Por ser virtual, eu tenho virtual no côncavo e no convexo. A diferença é que no côncavo é virtual maior, a imagem aparece grandona. No convexo é virtual menor, aparece pequenininha. Então esse espelho aí é um espelho côncavo ou convexo? Esse espelho é côncavo ou é convexo? E aí? Alguém? Ó, vou fazer o desenho aqui. Espelho côncavo. Como é que o espelho côncavo faz imagem virtual? Quando eu coloco o objeto aqui, a imagem é cá. Não é assim? Espelho convexo. Toda a imagem do virtual é convexo. Toda a imagem do convexo é virtual. E é assim, ó, objeto, imagem. Então observem uma coisa. A imagem virtual do côncavo é maior que o objeto. É grandão, tá vendo? A imagem virtual do convexo é menor que o objeto. A mão da menina não apareceu grande aí? Não apareceu uma mão ampliada, maior do que o objeto? Então, se a imagem é virtual e maior que o objeto, o espelho só pode ser côncavo. Tá certo? Se fosse convexo, a imagem da mão dessa menina ia aparecer pequenininha, menor do que a mão dela. Ó. Entendeu, Vitória? Beleza? Mais alguém? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguém? Posso pular então para aquelas questões que vocês me pediram no início? Aí, Brenda, assim, nem esse espelho esféricos acabou ainda. Ok? Tá faltando aí aquela parte do estudo analítico. O que é o estudo analítico? A gente vai ver tudo isso aqui com números, não é? Não vai ser só assim, olha, a imagem é maior que o objeto, não. A gente vai medir o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, a altura da imagem, a altura do objeto, distância do objeto, distância da imagem. É aquela história do fodido, lembram do fodido? É ele, mas não vou falar disso hoje não. Não vou falar hoje não, porque já tem coisa demais por hoje na nossa cabeça, né? Vamos lá. Deixa-me ver aqui. Peraí, viu, gente? Procurando um negócio aqui. Peraí. Aqui. Lá na questão proposta.
procurando mais uma dessa história aí para a gente fazer as outras. Só para a gente fixar melhor essa teoria aí. Ó, eu fui para a segunda questão da parte de propostas, certo? A questão colocou assim. Ai, ai, ai. Ó, o espelho bucal utilizado por dentistas é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou esférico. Aquele espelhinho que o dentista bota dentro da nossa boca, não é? Para ver os dentes por dentro. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada de um dente específico, deve utilizar um espelho bucal. Gente, é mais ou menos como aquele espelhinho para maquiagem. As meninas já perceberam que tem espelho de maquiagem que ele amplia o seu rosto? Não tem isso? Ele amplia o seu rosto. Então é um espelho que a gente fala assim, o espelho tem grau. Então, gente, lógico que se você vai se maquiar, você não quer a imagem do seu rosto de cabeça para baixo, ok? Então você quer uma imagem virtual, ok? Você quer uma imagem virtual. Só que quer uma virtual maior. E quem é que faz virtual maior? Côncavo. Não é verdade? Espelho côncavo. Se você utilizasse o espelho convexo para se maquiar, seu rosto ia diminuir, ia dar mais trabalho. Só que tem um problema. Para o espelho côncavo fazer virtual maior, o objeto ele tem que estar entre o foco e o vértice. Então, aquele espelho que você usa para se maquiar tem que ter uma distância focal maior do que aquela distância que seu rosto vai ficar do espelho, senão seu rosto vai ficar de cabeça para baixo. Por isso que a gente nem percebe direito a curvatura daquele espelho, porque ele é bem aberto assim, ó. Não é isso? Se ele é bem aberto, então essa distância focal dele é grandona, ó. Aí você para na frente dele, a imagem fica sempre virtual. A mesma coisa é esse espelho do dentista. Ele quer ampliar, então ele quer uma imagem virtual maior. Então é um espelho côncavo, tá certo? Então, esse dentista vai precisar de um espelho côncavo, ó, eu tenho isso na letra A, B, A e B, espelho côncavo. Só que na letra A ele fala assim, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal. A distância que o espelho ele vai colocar do dente não tem que ser menor do que a distância do foco? Então é a letra A. Olha na letra B, onde é côncavo também, ele fala que a distância do espelho e o dente, ó, sendo colocado a uma distância do dente, entre o foco e o centro de curvatura. Se a distância do dente está entre o foco e o centro de curvatura, a imagem vem para cá, ó, e fica maior. Então o dentista vai ficar vendo o seu dente de cabeça para baixo, não vai adiantar, não vai ajudar ele. Ok? Então, letra A. Vamos logo lá, senão não vai dar tempo para a gente fazer a nossa questão. Espera aí. Ó, eu lembro que tinha 12, 13, aí alguém falou assim, eu também tive na 13. Então vamos fazer o seguinte, já que a 13 teve mais de uma pessoa, a gente faz a 13 primeiro, certo? Der tempo eu volto e faço a 12. Vamos lá, página 47. Página 47, 13ª questão. Página 47, 13ª questão. Ok? Ó, determine em metros a altura de uma árvore
que é vista por um observador de postura perfeitamente ereta, cujos olhos estão distantes 1,70 m do solo e que recebe os raios refletidos por um espelho plano proveniente do topo dessa árvore. Os olhos, tem que ter um desenho isso aí, viu? Porque já embolou essa história. Os olhos do observador estão distantes 1 m do espelho e a base dessa árvore dista 3 metros dos pés do observador. Sabe-se que o ângulo que o raio incidente forma com a superfície refletora do espelho vale 70 graus. Olha lá, tem a imagem. Pronto, beleza. Gente, o que foi que aconteceu? Aqui tem uma árvore, aqui tem um espelho plano. E esse cidadão aqui está observando a árvore pelo espelho plano. Então, se ele está observando a árvore pelo espelho plano, o que foi que aconteceu? A luz que saiu da árvore bateu no espelho, refletiu e chegou até os olhos dele, não é assim? Então, qual a altura da árvore? Qual a altura da árvore? Eu vou fazer o desenho, cara. Isso aí, gente, a gente vai ter que explorar um bocado esse desenho aí, viu? Se não tiver beleza esse desenho aí, vai dar um trabalho doido. Deixa eu ver. Observador. A árvore está atrás dele. O espelho está aqui. Já fiz o desenho já doido aqui, já não sei mais se vai dar certo. Então o espaço foi pequeno, a distância da árvore foi bem maior, não foi? Mas vamos tentar por aqui mesmo, certo? Se esse cara viu a árvore pelo espelho, foi porque a luz que saiu da árvore bateu no espelho e refletiu nos olhos dele. Então, vou ter que colocar isso aqui assim. Aqui. Certo? O raio de luz que saiu da árvore bateu no espelho e refletiu nos olhos dele. Aí, então, ele vai ver a imagem da árvore. Por que ele vai ver a imagem da árvore? Porque esse raio de luz chegou até os olhos dele, não é? Se a luz chega nos meus olhos, eu vou ver o objeto. Então ele está vendo por esse raio aqui, ó. Então se eu prolongar esse raio, eu encontro aqui a imagem da árvore. Certo? Eu encontro ali a imagem da árvore. E aí nós sabemos que, deixa eu voltar aqui agora. A altura dos olhos do cidadão tem 1,70 m. Caramba, eu vou embolar o desenho todo aqui agora botando esses valores, viu? A altura dos olhos do cidadão tem 1,70 m. Os olhos estão distantes 1 metro da base do espelho, a distância daqui até aqui, 1 metro. A distância entre o espelho e a árvore, 3 metros. Se a distância entre a árvore e o espelho é 3 metros, a distância da imagem da árvore também é 3 metros, não é assim? Porque a distância do objeto é igual à distância da imagem. 3 metros para lá também. E aí, ele deu uma informação do ângulo aí. Ele disse que o ângulo entre o raio de luz e o espelho é 70. Então, esse ângulo aqui, ó,
é de 70 graus. Vamos lá, gente. Na verdade é porque aqui eu fiquei com um espaço pequeno para fazer esse desenho, certo? Mas a gente vai com calma aí para ver se não embola tanto esse desenho aí, para vocês entenderem o que é que eu vou fazer aqui. A questão perguntou a altura da árvore. Então vamos lá. Altura da árvore. Gente, eu quero calcular isso aqui. Qual a altura da árvore? Certo? Para calcular isso aí, toda a questão de espelhos planos e ótica geométrica, você tem que primeiro localizar o triângulo, não é assim? Quando você localiza o triângulo, aí você aplica a geometria plana. Como eu quero a altura da árvore, o raio de luz desceu aqui, eu vou fazer esse triângulo aqui, ó. Vou fazer esse triângulo aqui, ok? Mas tem um problema. Se eu fizer esse triângulo e calcular esse lado do triângulo, eu vou calcular aqui um valor x. Esse tamanho aqui é igual à altura dos olhos do cidadão, não é não? Não é igual, ó. Então esse tamanho é 1,70 m. Pronto, resolveu a questão. Acabou a questão. Porque se eu pegar esse triângulo e calcular o tamanho desse x aqui, se eu somar com 1,70 m, eu tenho a altura da árvore, é ou não é? Então vamos calcular esse tamanho x. Vou tirar esse triângulo daqui agora, para a gente não embolar tanto esse desenho. Esse triângulo está assim, ó. Aqui é o que eu quero calcular, x, certo? Eu quero calcular o x. Essa base aqui embaixo, daqui até aqui, é 3 metros e esse pedacinho é de 1 metro. Então, tudo isso aqui, ó, dá 4 metros, não é isso? Aqui embaixo, 4 metros. Quero calcular o x, então vou precisar do ângulo. Eu tenho um ângulo aqui, ó. Olha o que fez ali, o triângulo, o espelho, o raio de luz bateu, voltou, e esse ângulo aqui é de 70 graus. Se eu fechar aqui com a reta normal, esse ângulo não vai ser 20, porque a normal forma 90 graus. Se esse ângulozinho aqui é 20, então esse aqui também é 20, ó. Não é isso? Ele fica aqui, ó, 20, 20, 20. Então esse ângulo é de 20 graus. Ok? Se eu tenho o ângulo, esse lado então é cateto adjacente, esse lado é cateto oposto. Então vou precisar da tangente. Tangente de 20 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 20 graus, ele falou no enunciado da questão, é 0,36. Cateto oposto é x, cateto adjacente é 4. Então, x é 4 vezes 0,36, certo? 72, 44, 1,14, não é? Me perdi. 72, 44 mesmo. 1,44. Pronto. Então, esse tamanho x é 1,44. Esse pedacinho é 1,7. Então, a altura da árvore vai ser x mais 1,70. Então, 1,44 mais 1,70. A altura da árvore é de 2, não, 3. 3 metros e 14. Pronto. Moleza.
E aí, o desenho que ficou um pouquinho espremido ali, mas vê aí se dá para entender. Sim? Beleza. Então, faça um print para dar tempo eu fazer a outra, a 12ª. Vamos lá? 12ª questão. Aqui. Ó, uma vela de 20 centímetros está posicionada próximo a um espelho plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Um observador deverá ser posicionado na mesma linha vertical da vela, ou seja, no eixo Y, de forma que ele veja uma imagem da vela no espelho. Qual o intervalo de Y em que o observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem em toda a sua extensão? Aí essa questão foi para acabar a aula mesmo. Aí foi para acabar, porque essa é que eu não vou conseguir desenhar mesmo, gente. Essa aí tem que ser exatamente esse desenho. Exatamente esse desenho. E eu nem consigo ampliar mais esse, já está no máximo. Vou explicar aqui e vocês tentem fazer aí, certo? Vou explicar aqui, vocês tentem fazer aí. Ele quer saber o campo visual da vela, que ele fala assim, ó, em que intervalo de Y o observador pode ver a vela? Em toda a sua extensão. Então vocês vão fazer o seguinte daí. Vão encontrar o campo visual da vela. Como é em toda extensão, encontrem primeiro o campo visual da chama. Você vai pegar da chama aqui da vela. Como é que a gente encontra o campo visual? Olha só. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vou fazer um desenho meio tosco aqui. E vocês façam aí no módulo de vocês mais bonitinho, viu? Tá aqui a vela, certo? Se eu quero ver a vela toda pelo espelho, eu vou fazer o seguinte. Como é que a gente determina o campo visual? A gente faz assim. Primeiro o campo visual daqui, da pontinha de cima da chama. Você vai fazer assim, ó. Essa pontinha de cima da chama está aqui, ó. 1, 2, 3 quadrinhos de chegar no espelho, não é? Então, se eu tenho aqui, ó, 3 quadrinhos para chegar no espelho, você bota mais 3 quadrinhos para o lado de cá. Porque a distância do objeto é igual à distância da imagem. Aí, quando você localiza a imagem, traça 2 retas, uma em cada ponta do espelho. Então, você vai fazer uma reta passando na parte de baixo do espelho e outra reta passando na parte de cima do espelho. Gente, isso tem que ser reta, viu? Uma reta na parte de baixo, outra na de cima. Aí você determina qual é o campo visual da chama. Quando você fizer isso aí no módulo de vocês, vai traçar essas 2 retas. O campo visual é isso que está aqui no meio. Então, digamos que o tracinho de baixo passou aqui no 4. Um exemplo. Tracinho de baixo passou aqui no 4. O tracinho de cima passou aqui no 10. Então, aonde que o cidadão vai conseguir ver a chama da vela se ele tiver entre o número 4 e o número 10? Certo? Exemplo. Não sei se foi 4 e 10 não. Estou chutando, porque meu desenho aqui eu não tenho como riscar. Então, entre 4 e 10. Mas isso é a chama. Ele quer para ver a vela inteira.
Então agora você vai fazer a mesma coisa para a base da vela, ó. Encontra a imagem e faz os dois traços, ó. Um passando na parte de baixo, outro passando na parte de cima. E aí você vai descobrir o campo visual da base da vela. Gente, ele só consegue ver a chama da vela daqui para cá. Ele só consegue ver a base daqui para o de cá. Então, aonde que ele vai ver a vela inteira? Só daqui para cá, ó. Não é? Porque para cá ele não vê a base, para lá ele não vê a chama. A vela toda ele só vê aqui. Então você pega o campo visual da chama, o campo visual da base e pega aquele meinho ali, porque no meio ele vê tanto a chama como a base, ele vê a vela inteira. Deu para entender, gente? Deu para entender? Façam o seguinte, é porque eu não tenho como riscar isso aqui. Tentem riscar isso aí, vão. Deu letra E? Os outros encontraram E também? O pessoal cá, ó, do Meet encontrou a letra E. Pessoal de cá, vocês vão acordar Guilherme de novo. Acorda, Guilherme! Falar que nem aquela Ana Maria Braga, né? Acorda, menino! Ai, deixa eu ver aqui o gabarito. Pronto, olha lá, João confirmou. É isso mesmo. Letra E. Beleza, gente? Então, valeu. Pessoal, vamos ter um finalzinho de semana prolongado aí agora. O que eu peço para vocês é o seguinte, é um feriado, mas não é um feriado para a gente bater perna, passear, nada disso. Vamos aproveitar que é um feriado especial, não é um feriado de reflexão, é um feriado da paixão de Cristo, da Páscoa. Então vamos aproveitar para a gente ficar em casa com nossa família, refletindo isso aí tudo e nos cuidando, tá certo? Não vamos bater perna, não, vamos ficar em casa nos cuidando direitinho para que esse negócio acabe logo. Já tá para acabar, não é? Logo, logo a nossa vacina chega aí também e a gente consegue passar esse momento aí e estamos todos de volta aqui no Expert. Tá certo? Valeu, gente. Bom recesso para vocês. Bom final de semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Ah, tu quer a vinheta? Vixe, tá certo. Pronto.